Olá, queridos. Bom dia, amém? Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra. E meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo a esse canal. Então, sem mais delongas, vamos ao objetivo, amém? Temos estudado sobre comportamento, amém? Temos estudado sobre algumas questões ligadas a comportamento. O nosso texto base que temos estudado é Marcos capítulo 4, não é? Versículo 35 em diante. A passagem mostra Jesus entrou juntamente com seus discípulos no barco e eles tinham o objetivo de chegar na outra margem. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam navegando, se levantou uma tempestade de vento e as ondas estavam batendo contra o barco. E a Bíblia diz que os discípulos foram acordar Jesus dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Então, naquele momento, os discípulos interpretaram, porque a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, e os discípulos interpretaram que Jesus não estava nem aí para eles. Eu já falei bastante sobre isso, né? É só você clicar, vou deixar aqui embaixo na descrição, mas o link do vídeo anterior. Então, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, amém? Deixa o seu joinha e compartilha também com seus amigos, familiares, amém? Ativa o sininho também das notificações e vamos ao estudo da palavra, amém? Queridos, deixa eu colocar para você Marcos capítulo 4, deixa eu selecionar aqui para você, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, amém? Deus seja louvado, espero que essa palavra esteja abençoando a sua vida e vamos ler novamente, amém? Eu acredito que esse é o quarto vídeo, ou terceiro, não estou, agora me fugiu, é o terceiro ou quarto, eu acho que é o quarto vídeo, é isso mesmo. E todas as vezes que estou gravando, estamos lendo, então vamos continuar a leitura, amém? Diz assim a palavra no versículo 35, não é? Jesus disse: passemos para outra margem do lago. Amém? Jesus, sendo tarde, Jesus disse ao discípulo: passemos para outra margem. No vídeo anterior eu falei mais sobre essa questão, não é, de Jesus ter falado para os discípulos. Eu falei como Deus ele age, né? Como Deus opera. Né? Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo no barco? Porque não tinha mais nada que ele precisasse fazer para chegar no outro lado. Ele já tinha dito, ele já tinha declarado. Amém? E a Bíblia diz que eles despediram a multidão, eles entraram no barco, não é? E outros barcos seguiram. Versículo 37 diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas, né, se arremessavam contra o barco. E o mesmo estava para encher-se de água. E a Bíblia diz, no entanto, né, Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos foram despertar com uma pergunta bem sim, estranha, né? Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus vai e responde para ele, e eles despertando o vento e o mar, fez que tudo se acalmasse e fez grande bonança. Jesus fala com o vento, fala com o mar, e houve a calmaria, e Jesus diz: porque vocês são tímidos, não é? Como é que não tendes fé? No vídeo anterior eu falei mais sobre essa questão aqui, sobre ter fé. Hoje eu quero falar nesse vídeo aqui, por que vocês são tímidos, amém? Essa palavra, né, timidez, ela, não é, se a gente não entender o que ela significa, né, na verdade o que Jesus queria dizer é por que vocês permitem que o medo os domine, amém? Por que vocês deixam que o medo os domine? Timidez é o quê?
uma pessoa tímida? O medo é comum a todos nós, amém? O medo faz parte, de certa forma, da nossa vida, né? Da vida humana. Eu digo medo, de certa forma, eu acredito que todos nós, em um momento ou outro, passamos por isso, né? O medo bate à nossa porta. A questão não é essa, a questão é até que ponto isso tem nos dominado. Amém? E Jesus pergunta para ele, por que vocês são tímidos? Por que vocês são medrosos? Na verdade, eu acredito que essa pergunta melhor seria, por que vocês se entregam tanto, com tanta facilidade ao medo? Né? Por que vocês cedem com tanta facilidade ao medo? Amém, queridos? Assim como nós podemos ceder ao medo, podemos ceder a tantas outras coisas que batem à nossa porta, tá? Perdão. Então, Jesus está falando aqui por quê, né? A pergunta, por que vocês, eu vou parafrasear, não é, da seguinte forma, por que vocês permitem que o medo domine vocês? Não é? Aí, se Jesus fez essa pergunta, não é importante a gente pensar sobre isso, não é? Por quê? Por que a gente às vezes permite que o medo nos domine? Por que a gente deixa certas coisas nos dominar, né? Lembrando que a timidez nada mais é do que isso, uma pessoa que se deixa ser dominada pelo medo, né, por pensamentos. E quantas outras coisas podem nos dominar, amém? Além do medo e outras coisas mais. Mas Jesus ele pergunta, né? Eu acredito que é uma pergunta que ele fez aí, e essa pergunta pelo menos deveria fazer com que os discípulos pensassem, afinal de contas, realmente, por que eu me permito ainda ser dominado por isso? E aí você tem feito essa pergunta, por que você ainda se permite que certas coisas te dominem? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, amém? Quero falar um pouquinho sobre isso. Nessa passagem não está registrada, mas Jesus ele fala em outros momentos que nós devemos ter bom ânimo, não é? Ele fala quando ele está andando por sobre as águas, os discípulos ficam apavorados, achando que é um fantasma. Jesus diz, sou eu, não tenho medo, tenho bom ânimo. Jesus fala em outro momento também, em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas devíamos ter bom ânimo. Ter bom ânimo não é nada mais, nada menos do que nós controlarmos as nossas emoções, os nossos pensamentos. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, amém, queridos? Porque às vezes, não é? Estas coisas elas são de certa forma comuns. Deixa eu tentar explicar melhor. Sentir medo, amado, sentir alguns sentimentos ou ter, né, se deparar com algumas coisas que são comuns ou quase possa não ser tão comum a algumas pessoas, mas muita gente sente medo, muita gente tem certo problema com ansiedade, muita gente se depara com preocupação, muitas pessoas se deparam com coisas desse tipo. Isso de certa forma é comum, então não é tão assim estranho você se deparar e sentir. Amém? O que você deve fazer? É importante você entender que se isso de certa forma é comum e é normal, por que algumas pessoas vencem, não é, rompem com aquilo e outras não? Existe um elemento que eu quero falar nesse vídeo, né? Existe um elemento que é muito importante a gente prestar atenção, não é? Que é a vontade ou a força de vontade, não é? Tanto é que a vontade, em alguns círculos, né? Alguns grupos que estudam sobre as questões da mente, né? Das emoções, eles falam que a vontade é uma força, né? Elas dizem a força de vontade. Então, isso é importante a gente entender que nós temos uma força dentro de nós. E a questão é, até que ponto eu quero realmente ser livre ou vencer certas coisas? Até que ponto eu realmente quero? Amém? Até que ponto aquilo realmente é o que eu desejo, é o que eu quero? Amém? É o que realmente eu quero. Isso é muito importante você se fazer essa pergunta, amém? E da mais alta importância você querer saber, você realmente parar para pensar e, afinal de contas, até que ponto eu quero, amém? Porque vai exigir de nós, querido, algumas coisas, e uma delas é um pouco de esforço, amém? Nós vivemos num tempo muito grande de facilidade, hoje quase tudo existe esse DNA da facilidade.
não é? Isso é bom, amém? Isso é bom, isso não é ruim. Tem um lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que se nós nos acostumarmos mal, nós vamos pensar que tudo é fácil, que tudo não vai requerer de nós o esforço. E não é bem assim. Por exemplo, você está aí talvez na comodidade da sua casa, não é? Assistindo um vídeo, e assim como eu, o YouTube está cheio de vídeos, cheio, você tem à sua disposição, de graça, uma gama muito grande de vídeos explicativos falando dos mais diversos assuntos. E isso é bom, isso é facilidade. Isso algum tempo atrás, para você ter acesso a uma palavra como essa ou qualquer outra que você possa estar querendo, você tinha que se deslocar da sua casa, ir para um auditório, ir para uma igreja, ir para algum lugar onde alguém estivesse falando, palestrando, e você teria que realmente fazer um esforço. Hoje quase tudo é online, não é? Existe até a escola hoje, as escolas são online. Isso, queridos, é bom, não estou falando mal disso. Só que isso nos acostuma mal. Muitas vezes isso, a facilidade, nos acostuma de forma errada. E às vezes a gente vai pensar que tudo é assim, é num clique, é num botão, não é? E muitas vezes nós desacostumamos a nos esforçar. Não é, estou com fome, eu ligo ali, faço um pedido, eu quero isso, eu quero aquilo. Aliás, deixa eu reformular. Hoje nem precisa mais ligar, né? É só pegar o celular, ver, só falta você sentir o cheiro, porque você vê vídeos do produto que você quer comprar, né? Do alimento, fotos, você negocia, manda o seu endereço. Hoje a facilidade é muito grande. E isso é bom. Não é? Eu estava vendo estudos sobre algumas coisas e alguns especialistas falando que os bancos, né, esses bancos que a gente tem hoje em dia como agências bancárias, essas agências, muitas delas estão com os dias contados, porque vai chegar um dia que a gente não vai ter mais necessidade de ir para uma agência bancária. Vai chegar esse momento. Amém? Não sei quanto tempo, mas esse tempo vai chegar onde nós não teremos mais a necessidade de ir para uma agência bancária. E assim, isso tudo é facilidade. Isso é bom, isso não é ruim. Só que isso pode nos acostumar de forma errada. E quando a gente se depara diante de uma situação, diante de algo que nós precisamos imprimir esforço, nos esforçar, sabe? Aí nós não sabemos. Muitos não sabem, aí desistem, aí param no meio do caminho, querem mudar de direção, querem mudar de rota, não é? Eu vou fazer outra coisa porque isso é muito difícil, ou às vezes nem é tão difícil, é a pessoa que está desacostumada de se esforçar, não é? Hoje, por exemplo, se você quer um livro, você hoje não precisa nem mais ler um livro, você apenas coloca o áudio, tem audiobook, você fica ouvindo. Querido, existe a Bíblia em áudio, isso tudo é muito bom, isso facilita muito. Só que você precisa ter um entendimento que as coisas nem sempre elas são todas dessa forma, fáceis, sabe, sem que não vai exigir de mim, de você, um esforço. Eu estou falando isso por quê? Porque algumas pessoas, quando se deparam diante de situações onde elas enxergam nelas alguns comportamentos, algumas coisas que elas querem realmente mudar, elas não sabem mais como fazer isso porque elas já se esqueceram desse elemento, dessa palavra chamada esforço. Sabe, determinação, dedicação, muitas pessoas já se esqueceram disso. Elas não sabem mais, não é? E isso é ruim, isso realmente prejudica muitas pessoas, porque nem tudo é assim. E nós vamos ver na palavra de Deus que não é bem assim. Por exemplo, deixa eu colocar uma passagem aqui, não é? No Evangelho de Mateus, amém? E é, só um minuto, por favor. Glória a Deus. Olha só, já vai aparecer para você. Deixa eu só deixar ele em negrito aqui. Pronto.
Olha só, Jesus está falando e essa palavra foi Jesus que falou. Desde o dia de João Batista, o reino dos céus, o reino de Deus, né, é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Essa palavra esforço, querido, tem algumas versões que fala violência, os que são violentos, ou seja, muito determinados, sabe, realmente persistentes. Amém? Realmente muito persistentes. E eu e você precisamos entender os que se esforçam. Quem é que se apodera do reino de Deus? Deixa eu falar um pouquinho. Essa palavra que Jesus está falando aí, esse esforço não é para você entrar no reino de Deus. Amém? Mas é para você usufruir dos benefícios do reino de Deus. Porque o reino de Deus você não se entra por esforço. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. E Jesus fala para Nicodemos, não é? Com respeito a o reino de Deus, né? Jesus conversando com Nicodemos, Nicodemos falando sobre Jesus, e Nicodemos pergunta: Mestre, só pode ser de Deus, porque ninguém pode fazer isso que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus e você não pode ver o reino de Deus. Então, entrar e ver o reino de Deus, perceber o reino de Deus, não é por esforço, é por novo nascimento. E esse novo nascimento é pela fé. Amém? Então, mas o que Jesus quer dizer nesse versículo? Ele está dizendo que no reino de Deus, querido, existem muitos benefícios que nós temos no reino de Deus, não é? Jesus, por exemplo, ele disse: eu deixo a minha paz, a minha paz vos dou. Não é? Ele nos deixou sua paz e ele nos deixou muitas outras coisas. Então, isso tudo já nos pertence. Tudo isso já é nosso. Mas por que algumas pessoas não estão usufruindo disso? Porque nem todas elas se esforçam suficientemente para usufruir disso. E esse esforço não é para, sabe, você entrar, mas é para você se disciplinar. Porque às vezes, assim como os discípulos, né, eles estavam no barco, algumas pessoas se entregam muito facilmente ao medo e às preocupações. Elas não se esforçam para resistir àquilo. Amém? Então, esse é o esforço de você resistir, não é, aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, não permitir que você entre com tanta facilidade nessas coisas. Ou seja, Jesus falou para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Ou seja, por que vocês se deixam ser dominados com tanta facilidade pelo medo? É isso que Jesus está falando. Então, por quê? Porque eles não se esforçaram. Eu falei no vídeo anterior. Jesus tinha dito uma palavra, passemos para outra margem. Eles não deram a devida atenção à palavra, aquilo que Jesus havia dito. Eles simplesmente, no momento que eles viram o que viram, eles perceberam a situação, eles se esforçaram. Nenhum momento eles se esforçaram para permanecer tranquilos. Amém? Parece uma contradição, mas a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para entrar na paz. Então a paz, ela é resultado de esforço, de determinação, onde você joga fora todos os pensamentos e você diz: eu não vou ceder ao medo, eu não vou ceder às preocupações, eu não vou ceder a estas coisas, eu não vou ceder a isto. Amém, queridos? Então, é isso que Jesus está falando. O reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então é pelo esforço. E eu vou colocar para vocês alguns versículos rapidinho, amém? Amém? Só alguns versículos para a gente meditar acima disso. Não, eu já falei bastante, mas eu quero colocar para vocês aí um texto. Além desse, vou colocar outro texto em 1 Coríntios. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6, amém? No versículo 12, cadê? Aleluia, eu até já citei esse versículo, mas olha o que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei dominar. Entende isso? Ou seja, você não pode
ceder tão facilmente a sentimentos, a pensamentos. Jesus, ele disse no Getsemane: a minha alma está profundamente triste. Mas ele não cedeu, ele não se entregou à melancolia ou às consequências que advém da tristeza. Ele em nenhum momento ele se entregou. Então você não pode ceder tão facilmente. Eu me esforço, mas eu acabo cedendo. Permanece, se levanta de novo. Se levanta de novo e não desiste. Eu não vou ceder isso não vai me dominar, isso não vai me escravizar. Eu não serei conhecida como uma pessoa que é estressada, que é melancólica. Eu não serei conhecido como uma pessoa que é fofoqueira ou qualquer outra coisa que muitas vezes, querido, faz parte da nossa vida. São algumas características que nós herdamos, eu digo herdamos, de uma cultura, de um relacionamento cultural com esse mundo, onde muitas vezes nós, quando chegamos no Evangelho, trazemos muita coisa lá de fora. Então, nós precisamos ter raiva disso. Deixa eu correr aqui, porque senão eu não consigo ler todos os versículos que eu gostaria. Mas Paulo diz, eu não vou me deixar dominar. Entende? É uma decisão, diga, é uma decisão de não se deixar ser dominado. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler outro texto, está em 2 Pedro, no capítulo 1, não é? No versículo 5. Em algumas versões está assim, por isso reunindo toda a vossa diligência. Amém? Reunindo toda a vossa diligência. Você sabe o que é diligência, querido? Em algumas versões, amém? Olha só, tem uma versão que diz assim, por isso façam esforço. Amém? Ou seja, diligência, em algumas versões ela diz, faça todo o esforço, se esforce muito para você associar a fé à virtude, a virtude ao conhecimento. Ele vai falar desses pontos, mas ele diz, se esforce, se determine, diga, é isso que eu serei conhecido como tal coisa, tal característica. Eu não vou me deixar ser dominado por isso, eu não serei, não vou permitir que isso me escravize. Amém. Eu vou ler um último texto para finalizar, porque o objetivo desses vídeos não é ser longo. Em Provérbios, amém? Provérbios, deixa eu colocar aqui para você, Provérbios capítulo 8, no versículo 13. Oh, aleluia! Glória a Deus. Está aí para você, diz assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Não é? Consiste em aborrecer o mal, ou seja, o temor do Senhor consiste em o quê? Ter raiva do mal. Sabe? Tem essa versão que diz assim, olha, temer ao Senhor é odiar o mal. O que eu quero dizer com isso? Querido e amado irmão, para você mudar para algo, você tem que primeiro detestar a condição que você se encontra. Você não pode mudar para uma situação, querer uma situação diferente, enquanto você não detestar, odiar, tiver repulsa de quem você é agora. Enquanto você ficar tolerando certos comportamentos, colocando panos quentes em certas condições que ainda se encontram na sua vida, você não vai mudar. Você não vai imprimir todo o esforço necessário para que a mudança aconteça. Amém? É muito importante a gente entender que o nosso esforço, essa posição, a palavra fala sobre, por exemplo, domínio próprio, que é exatamente o autocontrole, dominar a si mesmo, porque nem sempre, não é, a nossa vontade, sentimentos, emoções estão em linha com a palavra de Deus ou com o objetivo que nós queremos. Às vezes você quer ir nessa direção, mas suas emoções estão querendo ir para outra direção. Então você precisa realmente se dominar, puxar para cá e dizer aqui. Não se preocupe, querido, essa resistência não dura muito, mas é importante você quebrar essa resistência. Então, deixa eu finalizar. A Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Então, se você não odiar a sua condição, né, se você não tiver ódio, raiva,
repulsa da condição que você quer mudar, você não vai imprimir o esforço necessário para trazer uma nova mudança, um novo objetivo. Amém? As pessoas muitas vezes, eu vou falar de uma forma bem, as pessoas muitas vezes querem emagrecer. E elas até se esforçam para emagrecer, mas elas não trabalham a repulsa que deve existir nelas pela gordura. Elas precisam primeiro dizer o seguinte: eu não quero. Elas precisam ter raiva daquilo, elas precisam ter nojo daquilo, repulsa dessa condição que elas estão, para que isso possa ajudá-las a mudar. Porque, querido, a mudança ela é um processo. E num um momento ou outro você vai querer voltar. E se você tiver repulsa daquele momento, sabe, o nosso cérebro, ele trabalha com padrões. O nosso cérebro, ele trabalha com hábitos. Nós somos pessoas que desenvolvemos hábitos. Então, às vezes você muda sem nem perceber que está mudando. Eu digo retornando ao padrão antigo. Você quer mudar e você começa a mudar, mas aquele padrão anterior, permaneceu na sua vida por muito tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, você pode ir retornando àquele padrão antigo sem nem perceber. Então, para que isso não aconteça com mais facilidade, você precisa ter repulsa por aquilo que você tem presente na sua vida. Então, se você quer, por exemplo, trabalhar a ansiedade, sabe? Você precisa ter raiva da ansiedade. Você precisa, sabe, trabalhar isso em você, porque você não vai mudar até que você tenha repulsa do seu estado atual, para que isso possa servir de combustível para você mudar para o estado que você deseja. Então Jesus pergunta para o discípulo: por que vocês são tímidos? Por que vocês se entregam tão facilmente ao medo? Para mim, para vocês significa: eu tenho raiva quando eu sou dominado, ou quando o medo chega até a minha vida, eu tenho raiva disso, quando eu percebo, eu estou temendo. Então você trabalha isso te ajuda, sabe, serve de trampolim para você chegar lá na frente, no objetivo. Amém, queridos? Então, deixa eu finalizar. Deus abençoe sua vida. Esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam, tomam posse dele. Então, Deus abençoe sua vida. Amém. Quero finalizar apenas lembrando a você de dar o seu like. Amém. De se inscrever no canal e compartilhar. Então, até logo mais. Deus abençoe. Fica na paz. Um forte abraço. Paz.